Fala pessoal, iniciando mais uma análise aqui na Tide, e hoje a gente vai fazer o breakdown de todas as pontuações do jogo entre T-Rex e Sirius que ocorreu pela primeira etapa da Liga Catarinense de Flag. A gente vai começar falando sobre o primeiro touchdown da equipe do Rex, né? Então, o Rex estava, né, em zona verde, e aqui vai ter um conceito muito interessante no qual elas vão utilizar, né? Elas vão usar praticamente uma espécie do conceito de snag, né? Com uma dragão cruzando o campo, né, com a recebedora isolada lá no segundo pylon. Então a gente vai ter, vou colocar a rota em vermelho, né, que é a rota que vai sair o touchdown, né? Então é a rota que foi ativada na recepção do passe. Então é uma dragão lá no segundo pylon, né, cruzando o campo em velocidade. E aqui a gente vai ter uma flat da snapper atacando o primeiro pylon. Aqui a gente tem uma slant da recebedora do lado forte cruzando lá para o outro pylon. E aqui, né, a rota snag em si, né, uma hit no caso, fazendo o conceito snag, sentando na entrada da endzone. Né. Quanto à defesa dos Sirius, a gente vê elas, deixa eu só trocar a cor aqui, elas marcando numa espécie de match, né, em split field. A Blitzer rushando a QB, né, praticamente até a linha de scrimmage, e aqui na linha de scrimmage em diante, né, ela começa, né, o hands up, e aí quase chega, né, a conseguir o sec. Porém, a QB consegue, né, fazer uma boa saída de quadril para a esquerda, né, e conectar esse passe lá com a recebedora isolada no segundo pylon na Dragão. Então a gente vê o snap sendo dado, né? A gente já pode observar a recebedora isolada no canto superior da tela, buscando, né, essa Dragão lá para o segundo pylon. Aqui a gente vai ter as três rotas cruzadas que eu citei, né? Então uma slant da recebedora aqui do lado forte, aqui vai ser uma hit sentando na entrada da endzone e aqui uma flat cruzando para o primeiro pylon. E a defesa dos Sirius a gente consegue observar, né, que esse lado, né, o lado fraco do campo, ela fica aguardando, essa defensora fica aguardando a primeira recebedora aqui cruzar para lá, para ela poder dar o match. E aqui ambas as defensoras estão aguardando, né, o desenvolver das rotas para poder dar esse match. A Blitzer utiliza a técnica de hands up, assim que ela chega na linha de scrimmage, ela pressiona a QB, né? Então quase consegue realizar o sec, porém uma boa saída de quadril por parte da quarterback do Rex, ela consegue conectar esse passe, né? Um belíssimo passe, lá no, perto do segundo pylon, né? Na Dragão, realizada pela recebedora isolada. Então aqui, primeiro touchdown, né? Para a equipe do Rex. E a gente vai ter o segundo touchdown da equipe do Rex na partida, né? Um belíssimo touchdown, por sinal. Aqui vai mudar um pouquinho, né, as características, né? Se antes o Rex aproveitou, né, para atacar o segundo pylon na Dragão isolada, né, utilizando um conceito snag no lado forte, aqui a gente vai ter uma flat por parte da Snapper, né, atacando o checkdown baixo. A gente vai ter uma in com um checkdown de segundo nível. Aqui, uma post atacando o segundo pylon em velocidade por parte da slot. E a rota que vai ser ativada, né, uma fade em velocidade para o fundo. Né? Então a gente tem um conceito um pouco mais vertical, né, duas verticais para dois checkdowns baixos. Né? Enquanto a defesa dos Sirius nessa play, né? Elas vão estar jogando em que, né? Praticamente uma cover 3, então a gente vai ter as duas externas dropando, né? Cobrindo os corredores laterais. A gente vai ter essa defensora aqui avançando um pouquinho para cobrir essa zona rasa, né? Por parte da equipe dos Sirius. E a gente vai ter a defensora interna funda dropando, né? Para cobrir o centro da endzone, né? Então, praticamente caracterizada numa cover 3, né? E a Blitzer fazendo seu trabalho novamente em rush, né?
tentando colocar pressão sobre a quarterback, porém, né, a quarterback num belíssimo ball placement vai conectar, né, um passe lá com a recebedora do lado forte, né, a número 13, anotando seu segundo touchdown na partida. Então a gente vê o snap sendo dado. Aqui a gente já começa a entender a defesa dos Sirius, né? Então a gente vê essa defensora interna ficando na zona rasa, a outra defensora interna dropando para o fundo, então tudo indicando, né, que na teoria é uma cover 3 ou uma espécie de diamante. A blitzer em rush. A gente tem os dois checkdowns baixos aqui por parte do Rex, né, numa flat e numa in. A post cruzando o campo lá no segundo pylon. E nesse belíssimo ball placement, né, quase um top shelf lá para a recebedora, camisa número 13 do Rex, né? Na fade, ela consegue conectar esse passe, né, para anotar o segundo touchdown da partida, né, abrindo uma vantagem de 12-0 para a equipe do Rex. Agora a gente vai falar sobre o primeiro touchdown da equipe do Sirius, né, um touchdown muito criativo por parte da corrida da quarterback, né. Então vai ser uma jogada envolvendo o snap lateral também, a gente já vai falar sobre o ataque dos Sirius, porém, iniciando sobre a defesa do Rex, a gente vê elas posicionadas claramente numa cobertura mais conservadora, né? Uma cover 3 declarada aqui, com as duas externas um pouco mais à frente, na linha da 7, a blitzer saindo do centro do campo, né? Deixa eu só trocar a cor para blitzer aqui. A blitzer saindo do centro do campo. E a defensora interna aqui se tornando uma segunda, né, blitzer em caso de uma jogada de dois passadores. Como vai ter esse snap lateral lá para slot, ela também vai subir. Então a gente vai ter a blitzer, né, de origem mais a defensora interna curta subindo, né, ambas cruzando a linha de scrimmage, enquanto as três defensoras fundas, né, cobrindo na cover 3. Por parte do ataque dos Sirius, a gente vai ter uma rota vertical aqui. Ela vai sair atacando um leverage externo e depois vai sentar próximo da endzone. Então, acredito que seja uma post, não dá para a gente ver o desenvolver da rota, né, através da filmagem. Lá do lado forte, né, a gente vai ter uma post corner, então, por parte da recebedora, invadindo, né, a endzone. A menina aqui, que está de slot, vai receber o snap, né, vai jogar essa bola lá para quarterback. E aí elas vão ter, né, mais um checkdown baixo aqui com a center, né. A QB, assim que receber, vai fazer a leitura do campo, porém, como vai ter duas blitzers avançando nela, né, elas vão acabar dobrando a marcação na quarterback, ela vai conseguir quebrar o primeiro tackle, né, e vai disparar em velocidade, ganhando da defensora externa também, quebrando o segundo tackle e só parando lá na endzone para anotar o primeiro touchdown da equipe do Sirius. Então a gente vê o snap lateral sendo dado, né? Bola para slot, slot faz o toss para QB. Ambas as blitzers sobem na quarterback, né, de origem. Então aqui elas têm o checkdown baixo com a slot, né, mais um checkdown de segundo nível com a snapper. A QB quebra o primeiro tackle da blitzer, vai quebrar o segundo tackle para cima da defensora externa, né? O terceiro para cima da safety, e assim anota o primeiro touchdown para a equipe dos Sirius, né? Então uma bela jogada individual da quarterback dos Sirius, quebrando quase 4 tackles, né? Se a gente parar para contar. E anotando, né, um touchdown bem longo, né? 24 jardas, anotando o primeiro touchdown para a equipe dos Sirius. Que a gente vai ter a conversão de um ponto, na tentativa de conversão de um ponto da equipe dos Sirius, né? A gente vê a defesa do Rex, né, já no check trips, posicionadas para fora da endzone, como é uma tentativa de conversão, né? Então elas estão marcando a goal line. A blitzer saindo pelo lado forte, né? Ela vai blitzar entre a slot e a snapper, né? Tentando pressionar
a quarterback. E a gente vai ter um conceito de levels por parte dos Sirius, né? Então a gente vai ter uma dragão lá no segundo pylon pela recebedora aberta, a gente vai ter uma stab no meio da endzone pela recebedora central e a slot cruzando em velocidade aqui numa slant para o primeiro pylon. Enquanto isso, deixa eu só trocar a rota aqui, que é a rota que vai ser ativada, uma flat, né, cruzando para o primeiro pylon por baixo, né, desse conceito de levels. Então a QB vai conectar esse passe na flat e assim anotando, né, mais um ponto, né, um ponto extra para a equipe do Sirius. Então a gente vê a slot saindo em velocidade nessa drag slant, né, atacando o primeiro pylon. A recebedora interna aqui fazendo a leitura e esperando atacar a rota da snapper, enquanto as outras duas defensoras, né, a interna e a externa do lado forte, conseguem acompanhar, né, tanto a stab quanto a dragão para o segundo pylon. A snapper faz o shield no primeiro momento, né, e isso acaba causando um delay na blitzer. Ela ganha separação em relação à defensora interna e assim ela consegue, né, receber, né, esse belíssimo passe da quarterback do Sirius e anotar mais um pontinho, né, para a conta da equipe de Jaraguá. Que a gente vai ter o terceiro touchdown por parte do Rex, né? Um touchdown bem longo também. Se antes a gente teve um touchdown de 24 jardas pela equipe do Sirius, agora o Rex vai devolvendo a mesma moeda, né? Então, um touchdown saindo, né, da linha de 24 jardas, a corrida da menina, né, que vai receber o passe vai ser um pouco menor, né? Mas é uma jogada muito interessante também, né? O Sirius novamente jogando em uma cobertura em match aqui, né, aparentemente, em split field de ambos os lados, né? O que vai acontecer no conceito ofensivo aqui, né? É interessante a gente frisar. A gente vai ter a recebedora isolada aqui atacando o leverage externo da externa, vendendo uma fade lá para o fundo. A gente vai ter uma flat da snapper. Aqui a gente vai ter a slot saindo em leverage interno, afundando e depois cortando lá para corner em direção à endzone. E aqui a gente vai ter uma crosser, né? Cruzando o campo no check down baixo. E é onde esse passe vai entrar, né? Aqui a defensora interna ela vai acabar comprando essa rota da snapper, né? Então ela vai acabar cruzando o campo. Vai ter a outra interna também dobrando a marcação. E quem vai ficar livre, né? É justamente a crosser da recebedora do lado forte da equipe do Rex. Ela vai receber esse passe no checkdown e assim vai correr, né, até a endzone para anotar mais um touchdown, o terceiro touchdown da equipe do Rex na partida. Então, a gente vê o snap sendo dado, a flat já saindo por baixo de todas as outras rotas, aqui leverage externo, né, então a recebedora atacando fade por fora da defensora externa. A corner entrando no fundo, né? Então a gente vê a slot atacando o leverage interno e depois cortando na corner. E aqui, como houve marcação dupla na center, né, na snapper, na flat, a crosser entra sozinha ali nas 5 jardas e ela consegue, né, quebrar 2 tackles em sequência e assim anotar o terceiro touchdown para a equipe do Rex. Que a gente vai ter a tentativa de conversão de um ponto para a equipe do Rex. Vai ter sucesso na conversão, né? E o que vai acontecer aqui, né? Qual é o conceito que o Rex utiliza no ataque? Eles vão ter ambas as recebedoras aqui. A recebedora aberta do lado fraco e a snapper atacando o primeiro pylon. A gente vai ter a recebedora do lado forte cruzando numa dragão, né, lá no segundo pylon. E a rota que vai ser ativada dessa vez é a hit, né, no centro da endzone por parte da slot.
A marcação por parte do Sirius nesse check super tight, né? Aparentemente é um high-low, né? Então a gente tem as duas externas atacando os pylons frontais, né? Então defendendo, na verdade, né? Os pylons frontais. As duas internas, né? Afundando no caso de sobra e tentando acompanhar, né? As recebedoras que fiquem na sobra no centro da endzone. A Blitzer, por sua vez, é rush de novo, né? Então é o conceito que o Sirius utilizou praticamente em grande parte das jogadas em zona verde, né? Então ela faz o rush até a linha de scrimmage e aí depois hands up tentando cobrir espaços para cima da quarterback do Rex. Então a gente vê o snap sendo dado. Aqui a gente já percebe, né? A recebedora do lado fraco atacando o primeiro pylon, a sniper atacando o primeiro pylon do lado oposto. A gente tem a recebedora do lado forte cruzando o campo em velocidade para atacar o segundo pylon. E no centro do campo, a slot, né, sentando na hit. E aqui, novamente, marcação dupla na sniper, né, que estava atacando o primeiro pylon. E aí, a sobra na hit para conseguir, né, anotar mais um pontinho no placar para a equipe do Rex. Então aqui a gente vai ter o segundo touchdown da equipe do Sirius, né, na partida, tentando diminuir o placar, alcançar a diferença que o Rex conseguiu abrir de margem durante a partida. Então vamos começar falando aqui sobre a defesa do Rex, né. Elas têm aqui uma cover 3, né, uma formação diamante. O que vai acontecer aqui? A Blitzer, a gente já vê que ela está em movimento, né? Ela acaba queimando, né, a blitz, ela avança antes da bola do snap ser dado, na verdade, né? E nisso ela fica posicionada como uma defensora extra, né? Porque o snap vai ser dado, então vai ser o snap direto para a QB, ela não pode avançar a linha de scrimmage. Então ela fica sem poder, né, pressionar a QB, então o Rex acaba ficando com duas defensoras internas aqui, né? Nessa play. E por parte do Sirius, o Sirius vai conseguir se aproveitar disso, né? Com base de quê, né? Elas vão ter dois conceitos na mesma jogada, né? Então, aqui no backside da jogada, elas vão ter duas hits, né? Então, tentando jogar um quick game nesse lado da jogada. E aqui elas vão ter uma corner cruzando o campo e uma fade, né? Atacando o leverage externo em velocidade e ganhando fundo para cima da defensora externa, né? Então o playside da jogada acaba levando vantagem justamente por a blitzer não conseguir pressionar a QB, né? Então a QB tendo seus 7 segundos de tempo, né, com a bola e podendo fazer a leitura da rota longa, principalmente da fade por parte da recebedora isolada aqui do Sirius, ela consegue conectar esse passe e diminuir assim a diferença da partida. Então a gente vê, ó, a Blitzer acaba queimando o direito, né, de passagem. Aqui a gente tem as duas hits sendo executadas, né, segurando as defensoras do lado forte. E aí a Fade acaba, né, entrando sozinha no fundo do campo. Ainda a Safety consegue, né, tenta conseguir, né, o teco ali imediato. Ela teve uma boa recuperação na velocidade, né, o tempo de reação dela foi muito bom. Porém, a recebedora do Sirius, né, quebra esse tackle e acaba, né, adentrando a endzone para assim anotar mais um touchdown, né, diminuindo a diferença do Rex na partida. E para a gente fechar nosso breakdown de hoje, né, das pontuações da partida, o Sirius ainda tem uma última tentativa, né, bem no último lance da partida, na verdade. E uma dragão, né, por parte da sua recebedora isolada, entrando no segundo pylon. A QB do Sirius tenta conectar o passe, né, mas acaba não conseguindo, né, o
Cat ali, a recebedora. E assim, né, a partida termina com vitória do Rex, uma grande vitória contra a equipe dos Sirius. E aqui o placar da partida ele está errado, né? Porque a gente vê, né, que as duas tentativas de conversão por parte do Rex não são válidas, né? Então o Rex só converteu uma vez. Então o placar final foi 19-13, né? Por parte da equipe de Timbó. Espero que vocês tenham curtido essa breve análise, né? Em breve a gente volta com outras competições também, né? Então, o próximo conteúdo que a gente vai lançar é sobre a segunda rodada do Campeonato Paulista. E em breve a gente volta aí trazendo mais conteúdo para vocês.